Oi, gente. Meu nome é Catarina Cordeiro. Eu sou terapeuta holística, especializada em tratamento com a energia quântica, tá? E hoje eu queria conversar com vocês sobre Matrix, tá? É um assunto que eu falo muito nos meus atendimentos e assim, para mim esse termo Matrix já ficou bem comum, mas eu vejo que ainda tem muitas pessoas que ainda têm dificuldade para entender o que significa Matrix e até mesmo que não fazem a mínima ideia do que significa Matrix, né? E você, me conta aí, você sabe, ou você pelo menos já ouviu falar no termo Matrix, sem ser Matrix do filme, que aliás é inspirado na verdadeira Matrix? Então, me conta aí. Mas vamos lá. Por algum momento, você já parou para pensar, assim, em alguma coisa que aconteceu na sua vida, você já parou para pensar que tudo aquilo que você acredita, tudo, desde quando você nasceu, toda a história que te contaram, que isso pode não ser verdade, tá? Pode não ser real. E isso eu não tô falando de um caso em particular, não. É tipo de um filho que descobre que o pai dele não é pai dele, ou que ele foi adotado, tá? Que não é filho da mãe dele. Não é sobre isso, é sobre tudo, literalmente tudo. Me responde, em algum momento você já parou para pensar nisso? Já teve algum momento que você falou, meu Deus, será que que eu tô fazendo aqui? Por que as coisas acontecem assim? Fala pra mim, algum momento da sua vida, eu tenho certeza que você já se perguntou, o que eu tô fazendo aqui? Por que eu nasci? Qual é a minha função? Por que as coisas acontecem assim? Por que assim? Por quê? Eu tenho certeza que você já se perguntou. Porém, você foi atrás da resposta? Você se questionou e procurou descobrir a resposta ou só aceitou as respostas prontas, infundadas que te deram? Ah, são os mistérios da vida. É porque Deus quis assim. Tá. E se, e se por um instante você parasse para pensar e imaginasse que você, eu, nós, todo mundo estamos vivendo em um grande BBB, em uma realidade simulada, em uma novela da vida real, real, entre aspas, tá? Porque pior que isso. Por que eu quis fazer essa ligação com o BBB? Porque a Matrix, ela controla a nossa realidade, ela controla os nossos pensamentos, ela controla a forma que eu vou agir. E no BBB é assim. Por mais que são vidas reais lá dentro, eles são estimulados a agirem de certa maneira, a representarem certos papéis, tá? Eles são condicionados àquilo. Nós também, tá? E hoje eu quero te convidar a fazer esse questionamento, tá? A te questionar sobre a sua vida, sobre a sua realidade, a sair do automático, a enxergar
além da Matrix. E o que é Matrix na minha compreensão, tá? Eu gosto de usar uns termos mais claros. Matrix, para mim, é uma simulação, é uma novela onde eu interpreto um papel, mas que eu não sei que eu sou um personagem. Deu pra entender? Não, né? Tá bom. Vamos dizer assim. Tá. Assista, eu já falei várias vezes no meu Instagram, já coloquei vídeo aqui, eu já falei. Gente, eu acredito que a maior parte de vocês já assistiram na vida, porque é um filme mais antigo, principalmente você tem a minha idade, né? Vocês já assistiram esse filme, ou pelo menos já ouviram falar. O Show de Truman define exatamente o que significa Matrix para mim. O que é Matrix? Lá tem um diretor de cinema e ele, para ganhar dinheiro, ele inventa um grande BBB, um grande reality show. E esse reality show ele é tão profundo que desde o início, desde o nascimento, desde o parto da criança, é filmado e televisionado. E, com exceção do bebê, ou seja, com exceção do bebê, tudo que gira em volta dele, a mãe, o pai, o local onde ele estuda, as namoradas, o trabalho, tudo é uma grande farsa. Tudo é feito para que ele haja de uma certa maneira que o diretor entende que vai dar audiência, tá? Ele é condicionado a gostar de uma certa menina, essa menina colocá-la lá, toda bonita, para poder dar audiência, tá? Então, assim, as coisas aparecem na vida dele, propagandas, um produto, uma viagem, tudo, até mesmo o clima acontece para que ele age de determinada maneira. Ele é condicionado a viver assim, tá? E nós também, tá? Você tá vivendo um grande show de Truman. E o pior é que você acredita que o diretor é Deus. Você acha que certas coisas que aconteceram foi Deus que mandou, mas na realidade foi o diretor. Foi os dominadores, tá? Desse planeta. E quando eu falo desse planeta, é literalmente desse planeta Terra, tá? Graças a Deus estamos expandindo, estamos avançando, estamos em plena transição planetária. Graças a Deus podemos estar vivendo nesse momento. Mas ainda, por mais que esteja ficando cada vez melhor, estamos liberando mais dessa matrix, porque tem mais gente despertando, e despertando é acordando. Nesse planeta Terra existem dominadores, tá? Seres que controlam a nossa vida, que controlam a nossa mente, que controlam a história da humanidade, que nada do que você ouviu é verdade, tá? Toda a história que te contaram é mentira, tá? Eles dominam em várias áreas da nossa vida. Nosso planeta tem esses dominadores
E muitos, o problema pior é esse, que muitos acreditam que eles são Deus, tá? Gente, e quando eu falo isso, eu não tô falando que Deus não existe, não, muito pelo contrário, Deus é uma energia suprema maravilhosa. Só que muita gente tá acreditando que Deus é uma coisa que na realidade é bem diferente de Deus, tá bom? Ó, vou falar muito aqui não, mas ok. O que eu posso dizer mais? Que a história da humanidade é mentira, a forma como o sistema de saúde é uma mentira. E assim, cuidado, eu não tô falando dos profissionais de saúde, tá bom? Eu tô falando dos que estão lá em cima, tá? Tem uma família que domina tudo. Empresa alimentícia, empresa, sistema financeiro, bancos e principalmente o sistema de saúde por conta de, tá? Muitas doenças, a maioria, praticamente todas das que vocês acreditam que não tem cura, tem cura. E o tratamento é simples, porém eles não liberam. Por quê? Tem que girar a roda. Se não tiver gente doente, quem que vai manter? Ninguém, né? Aí vocês ficam aí se entupindo de remédio. Então, tem mais vezes fica, tá? Conselho aqui, tá? Não tô falando que não deve tomar nenhum remédio, não, não é isso, tá? Mas tem gente que é viciado em remédio e acha que tudo é remédio. Vai indo, você vai ver onde você vai chegar, tá? Mas enfim, também governo, tá? É uma grande matrix. Você fica aí brigando antes de governo. Fica aí, vai brigando, tá? Mas enfim, eles, o grande controle, como que acontece? Primeiro, desde o que a gente nasce, a nossa família que já veio condicionada pelo sistema da Matrix, pelas coisas que aprenderam na educação, na religião, no governo, no sistema de saúde, sistema financeiro, já colocam essas crenças na gente. Depois a gente vai para a escola mais um pouquinho, vai para a igreja mais um pouquinho, cresce o sistema financeiro, sistema de saúde, né? Vai. E o principal, e ó, tela, tá? Principalmente não, a mente aberta controla sua mente, tá? Gente, e isso é muito real. Por quê? Notícia boa não dá audiência. E notícia ruim dá medo. E qual é a forma que os dominadores controlam a nossa mente? Controlam as marionetes aqui? Pelo medo. Você tem medo, então você não faz. Você tem medo, você faz assim, assado. E aonde que esse medo vem? Através daqui. Gente, não precisa fazer. Ai, gente, tô achando que meu celular tá lendo minha mente. Tá lendo sim. Porque existe sim um aparelho quântico, um aparelho energético que ele faz uma leitura, tá? Ai, me fugiu aqui agora o nome, Ai, gente, como se fosse pensamento coletivo, energia coletiva. Eu sei, não, mas eu esqueci. Se eu lembrar, eu falo com vocês. Vou dar um exemplo. Eles começam a falar sobre o clima. Que, né, pode acontecer enchente, pode acontecer terremoto, não sei o quê. Aí, uma grande maioria de pessoas começam a ter medo e pensar sobre isso. Isso vai pro... Ai, gente, o nome tá aqui.
coletivo, não é? É uma energia coletiva, pensamento coletivo, coisa aqui. E aí cria, entendeu? Tipo assim, é nós, não é eles que estão mandando. Eles não vai mandar uma tragédia assim do nada, é a gente que quis. Juntou todo mundo, uma igreja coletiva, todo mundo comer, todo mundo pensando na tragédia, todo mundo pensando nos enchentes, pensando nos acidentes. Aí, pai, acontece. Aí, nossa, parece que eu tava sentindo o que aconteceu, sentindo, ó, foi tudo junto. Captar seus medos e mandou pra você, tá? Gente, acorda, o medo é o pior aprisionamento que pode ter. Eles leem o seu pensamento e te mandam coisas para acontecer na sua vida para te gerar mais medo, para te limitar de objetivos. Eles literalmente leem a sua mente, tá? Eles condicionam você a ter medo até de questionar. Eles te questionam, eles controlam aqui a sua mente para você buscar a aprovação do outro, então você tem medo do julgamento alheio. Eles te condicionam a acreditar que você não é capaz, porque ficam colocando pessoas perfeitas aí na mídia, para você ficar se comparando, aí já baixou sua frequência, tá? Então, você aceita que a sua vida é um desastre, né? Porque você não é capaz, você não tem dinheiro, você não tem o corpo perfeito, você não tem saúde, você isso e aquilo, e lá a pessoa tá vivendo a vida perfeita. Aí baixou a frequência, acabou, aí que o trem piora mesmo. Então, gente, primeira coisa, desliga, seleciona. Ah, mas eu não assisto televisão, mas no meu Instagram só fica... O Instagram, ele tem um algoritmo de acordo com o que você olha, de acordo com o que você curte, então eu sei que tá escolhendo assim. Vai lá, bloqueia certas palavras, bloqueia certos anúncios, entendeu? E começa a curtir sua coisa positiva, começa a... Falando de coisa positiva, para de compartilhar notícia ruim. Você não tá ajudando ninguém compartilhando notícia ruim, não, tá? Ai, Fabinho, não, você tá aumentando a energia coletiva, tá? Quando você compartilha uma energia ruim, mais gente olhando para aquilo, mais frequência negativa, mais medo, mais tristeza, mais sofrimento, aumenta. Se você quer ajudar, você vai lá, manda um dinheiro, ajuda, vai lá, se não tem dinheiro, faz alguma atitude com a pessoa, faz uma... Fica compartilhando, não. Para que esse negócio de ficar compartilhando notícia ruim. É igual fofoca, gente. Gente, eu falo. Eu moro numa cidade pequena. E assim, eu cresci com fofoca. E não vou mentir, não. Eu já fui muito fofoqueira. Adorava um tititi. Nossa, tá sabendo disso, tá sabendo daqui. Gente, vocês não têm noção o quanto que isso prejudica a nossa energia e quanto isso manipula a nossa vida, tá? Então, conselho meu, parem com fofoca. É gostoso? É igual droga, né? É igual álcool, é igual doce. Pode, vicia, pode ser bom, mas faz bem? Não, tá? Então, o que mais que eu queria falar pra vocês da questão mais séria agora. Você nunca parou para se perguntar? Você nunca se questionou como que surgiu toda uma humanidade através de duas pessoas? Adão e Eva. E depois eles falam que primo não pode casar com primo, que o filho nasce com defeito. É pra começar aí, eu sou filho de primo com primo primeiro, tá? Mas enfim, não é isso. Mas então, se só teve Adão e Eva, Deus criou Adão e Eva, Deus, entre aspas, e gerou a humanidade. Aí todo mundo é irmão,
Vídeo irmão com irmão? Coisa louca, né? Eita, deu até bug aqui. Mas fala pra mim aí. Vocês já se perguntaram sobre isso? Nunca? Ou já teve medo da resposta? Me responda. Se vocês quiserem saber mais sobre isso, eu conto tudo pra vocês, tá bom? Por hoje, só uma pitadinha. Depois, se vocês gostarem, eu conto o resto, tá bom? Beijo.